Sejam todos bem-vindos a esse curso online de microcontroladores programação básica, utilizando o compilador XC8. Hoje nós vamos apresentar como utilizar o LCD no PIC16F877. O conteúdo da nossa aula será dividido nas seguintes partes: conceitos básicos, circuito básico, pinos do LCD, comandos do LCD, endereços da memória da DRAM, caracteres disponíveis num LCD de 16x2, circuito de testes para o LCD utilizando o software Proteus, inicialização do LCD, funções do LCD. E finalmente faremos um exemplo básico usando esse LCD. Os conceitos básicos. Um display de cristal líquido, acrônimo de LCD, em inglês Liquid Crystal Display, é microcontrolado e serve para mostrar informações na forma de caracteres. Isto quer dizer que no LCD existe um pequeno microcontrolador que vai fazer o gerenciamento da escrita, dos caracteres que você achar convenientes. Existem diferentes tipos de LCD. Os módulos podem ser encontrados com LED backlight, como uma iluminação de fundo. Isso serve para que você consiga enxergar os caracteres do LCD em ambientes escuros. Estes módulos utilizam um controlador próprio, permitindo sua interligação com outras placas através de seus pinos. Naturalmente que, além de alimentar e conectar os pinos do módulo com a placa do usuário, deverá haver um protocolo de comunicação entre as partes, que envolve o envio de bytes de instruções e bytes de dados pelo sistema do usuário. Assim, você, o usuário do LCD e do microcontrolador PIC, deverá enviar comandos como limpar o LCD, como posicionar o cursor dentro do LCD, ou então você escrever algum comando de inicialização para que o LCD trabalhe de alguma determinada forma. Nem todos eles são comandos, mas também você pode escrever dados, como algum caractere especial, algum número, Qual o circuito básico que você tem que fazer num LCD? Para poder fazer o circuito básico, nós temos que entender primeiro a pinagem do LCD. O LCD normalmente tem 16 pinos. O pino 1 e 2 são para alimentação. Basicamente, temos aqui o pino 1 e 2. Aí nós vamos utilizar os 5 volts, e o terra. 5 volts e o terra. Também temos o B0, que é tensão de ajuste de contraste. Você vai variar o contraste na faixa de 0 a 5 volts. Temos o pino RS, utilizado para você falar para o LCD se você está enviando um dado ou um comando ou instrução. Perfeito? Então você vai colocar 1 nesse pino se você estiver enviando um dado, se você estiver escrevendo algum caractere no LCD, ou 0 se você estiver dando um comando. RW é seleção, O que você vai selecionar? Se você está lendo do LCD ou você está escrevendo no LCD. Neste curso nós vamos utilizar só essa opção, 0, que é de escrita. Nós vamos escrever no LCD. E o Enable, o Chip Select, é o pino onde você envia o comando para ser executado o dado ou instrução. Então, nas transições de 1 a 0, você estará habilitando o que está escrito aonde? O que está escrito aqui, na barra de dados. Também temos o pino 15 e o 16, que são os terminais do LED backlight. Em conclusão, nós basicamente temos esses 3 pinos aqui, que são pinos de alimentação, o pino 1 em terra,
o pino 2 em 5 volts e o pino 3 será ligado, né, a um divisor de tensão utilizando uma resistência variável. É recomendável também colocar, né, um capacitor para evitar flutuações, né, no contraste do LCD. O LCD, então, pode ser conectado utilizando os 8 bits no barramento de dados, como nós vimos no slide anterior, mas também podemos utilizar só 4 bytes. Neste caso, são só conectados os pinos D4 a D7. Então, para enviar um dado de 8 bits, nós precisamos enviar primeiro 4 bits e posteriormente 4 bits, de 4 em 4. Então, você deverá enviar 2 vezes o dado, né, em 4 bits, quando você esteja usando os 4 bits. Já em 8 bits, não. Você envia uma vez só os 8 bits. Bom, isso pode ser uma desvantagem no nível de software, mas em questões de hardware é uma vantagem, porque você só vai precisar ligar 4 pinos de dados. O pino 4, como a gente descreveu, né, anteriormente, é o seletor de registros. Então você vai colocar ele 0 caso você queira enviar, né, um dado para o LCD e 1 caso você queira, né, enviar uma escrita para o LCD. O pino 4 é o seletor de registros. Quando este pino tem 0, os dados enviados para o LCD são tratados como comandos. Já quando é 1, os dados são tratados como caracteres ou dados. O pino 5 é usado para indicar se os dados serão lidos ou escritos. E o pino 6 é a linha de habilitação para os comandos do LCD. Inicia a transferência de comandos ou caracteres entre o módulo e as linhas de dados. Quando estiver escrevendo para o display, os dados serão transmitidos apenas a partir de uma transição de alto para baixo, de high para low, deste sinal. No entanto, para ler informações do display, as informações estarão disponíveis imediatamente após uma transição de low para high e permanecerá lá até que o sinal volte para o nível lógico baixo, 0, novamente. Comandos do LCD. Então, para você enviar um comando LCD, RS tem que estar em 0, como você está observando aqui na transparência, 0, e RW em 0. Nesse momento, os pinos, né, de DB0 a DB7 estarão representando comandos. O que quer dizer quando você coloca 1? Né? Quer dizer, em DB0 1 e o resto no nível lógico 0. Você estará enviando um comando para limpar o display e fazer com que o cursor se posicione na primeira linha, né, da primeira coluna. Então, aqui nós temos outro comando, em DB1, 1, e em DB0 aqui qualquer valor, que você vai setar o contador de endereço para 0 e retorna o cursor na primeira posição da primeira linha, né? Temos outro modo de operação, né, que aqui está a descrição, tem que ser 1, ID aqui depende do que você queira. Se você colocar, né, 1, o cursor vai se deslocar para a direita. Se você colocar 0, o cursor vai se deslocar para a esquerda. Né? E também temos o S, que desloca a mensagem sem a entrada de um caractere. Né? 1, esquerda, 0, direita. O controle do display. Esse aqui é um comando bastante importante, porque nós aqui devemos, com 1, nós ativamos o LCD, com C ativamos o cursor. O cursor vai aparecer, né, caso você coloque 1 piscando, né, ou não, aqui na letra B. Temos também alguns outros comandos, né, que são comandos de configuração. E também temos o endereçamento da DRAM. Aqui nós temos, né, esses endereços mostrados. O que significa os endereços?
que nós falamos na última parte da última transparência. Se nós enviamos o número 80, nós vamos fazer com que o cursor se posicione aqui, na coluna 1 e linha 1. Se você envia C8, que é um número representado em hexadecimal, né, você vai falar que o cursor se posicione na segunda linha e no nona coluna. Ok? Então, esse endereçamento da DRAM vai servir para você posicionar o cursor onde você, né, tiver interesse. Que caracteres nós temos disponíveis no LCD de 16 colunas e 2 linhas? Normalmente temos quase todos os caracteres que correspondem à tabela ASCII que estão sendo mostradas aqui. Então, se você quiser enviar um caractere como escrita, lembrem que RS tem que ser 1, né, e RW 0. Para escrever a letra M em maiúscula, que está aqui, eu vou ter que escrever o número 01001101. Depois dar o Enable e finalmente aparecerá a letra M. Caso nós tenhamos interesse em fazer uma simulação, né, do funcionamento do LCD no Proteus, nós podemos fazer esse circuito aqui básico